Gente, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e hoje vim trazer para vocês um vídeo teórico com um assunto muito relevante, muito importante em relação ao judô, que são as graduações. É importante informar vocês que todo esse conteúdo é importante a toda a nossa faixa etária, do infantil aos atletas da classe sênior. Gente, para começarmos a falar sobre graduação, nós temos que falar de 4 pontos importantíssimos nessa graduação, né? Que são conhecimento, hierarquia, responsabilidade e autoridade. Gente, 2 coisas importantes nós temos que citar sobre esses 4 pontos, né? O primeiro deles é que um ponto está ligado ao outro, né? Diretamente ao outro ponto, tá? E a segunda observação muito importante também, o judô é um esporte, né? É uma prática individual, né? Isso é uma coisa que às vezes fica muito mal entendida no judô, né? Os conceitos, às vezes, de um praticante em relação à graduação não são iguais ao outro praticante. Então, o judô ele é individual, mas a parte da graduação é uma parte muito, mas muito individual mesmo, né? Porque esses 4 conceitos que eu passei para vocês, eles são muito individuais mesmo e que são muito cobrados para que o aluno venha se desenvolver e se graduar, consequentemente, dentro do judô. Gente, agora nós vamos falar sobre a progressão das faixas propriamente dita, tá? Eu vou falar sobre as faixas, eu vou falar de algumas classificações em relação às faixas, vou fazer algumas observações, tá? Fiquem ligados para que vocês possam observar, né? Essas pontuações em relação a cada graduação. Gente, nós vamos citar agora pausadamente as graduações que nós chamamos de Kyu, tá? Que vão da faixa branca até a faixa marrom. Faixa branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Gente, primeiramente nós vamos falar sobre a questão dos Kyus, né? A classificação dos Kyus, ela é inversamente proporcional à graduação das faixas. Ou seja, a graduação de faixa marrom ela é considerada primeiro Kyu, tá? E a faixa branca ela é considerada oitavo Kyu ou Kyu 0. Algumas nomenclaturas chamam a faixa branca de Kyu 0, tá? Então, a faixa marrom, né, é o primeiro Kyu, roxa, segundo Kyu, verde, terceiro Kyu, laranja, quarto Kyu, amarela, quinto Kyu, azul, sexto Kyu, cinza, sétimo Kyu e faixa branca, oitavo Kyu, e tem algumas nomenclaturas que chamam a faixa branca de Kyu 0. Gente, uma curiosidade também importante é que as faixas de Kyu, ou seja, as faixas coloridas, elas são predominantemente utilizadas em todo o mundo, né? Mas o Japão, assim como o Judogi Azul, né, quase não utiliza, né, essas graduações, tá? Principalmente as agremiações, os clubes, né, as academias mais tradicionais, eles não utilizam as graduações de Kyu, somente a faixa branca e a faixa preta, né? E aí vão perguntar, Guilherme, como é que se faz para graduar, para ter uma referência de conhecimento do aluno, né? Lá no Japão, eles colocam um grau, que nós utilizamos aqui como grau, eles colocam na faixa branca um grau na faixa. Então, o aluno ele faz o exame de faixa dele e é colocado um grau, né, na faixa branca desse aluno. Gente, mais uma observação sobre as faixas de Kyu ou as faixas de branca
a faixa marrom, são as classificações que diferem um pouquinho, né, de um professor para o outro, né? Então, eu particularmente trato as graduações de branca, cinza e azul como graduações iniciais do judô. A faixa amarela, laranja e verde, as faixas intermediárias de graduações do judô. E a faixa roxa e marrom como as faixas superiores, né? As graduações superiores de Kyu do judô. Gente, agora nós vamos falar de uma outra graduação do judô, que são as graduações de Dan, né? As graduações a partir, né, da faixa preta, né, que vem depois, logicamente, da faixa marrom, né? A partir da faixa preta é uma outra graduação do judô, né, que é chamado de grau ou, né, em japonês, Dan. Gente, sobre a graduação a partir de faixa preta, eu não vou me aprofundar muito. Existem muitas informações, tá? Eu vou passar para vocês a ordem de graduação e as cores das faixas, ok? Gente, o importante saber é o seguinte: a graduação de faixa preta, ela do primeiro ao quinto Dan é utilizada a faixa preta. A partir do sexto, sétimo e oitavo Dan, tá, é utilizada a faixa vermelha e branca. E o nono e o 10º Dan é utilizada a faixa vermelha. Gente, sempre lembrando que essa graduação a partir da faixa preta, a partir do 2º, 3º, 4º Dan, ela é feita por pessoas que militam dentro do judô, ou como técnico, ou como professor, ou como árbitro, pessoas que militam realmente no trabalho com o judô. Gente, só para falar aqui um pouquinho, um ponto muito importante também, são as promoções, as ortogações, né? A graduação de cinza à faixa marrom, né? Elas são pertinentes ao professor dentro da agremiação. A partir da faixa preta, né, de primeiro Dan, as promoções, as ortogações, elas são realizadas pelas federações estaduais, né, aqui no Brasil, né, com a chancela da Confederação Brasileira de Judô, né, que é o órgão a nível nacional. Gente, outro ponto que deve ser citado é o regulamento de ortogação de faixas, tá, da Confederação Brasileira de Judô, que é o regulamento que nós utilizamos para a promoção de faixas, né, que obedece principalmente carências de uma faixa para outra, tempo de uma faixa para outra, e a idade também é importante, tá? Então é importante citar que existe um regulamento, tá, na qual os professores utilizam para ter uma base, né, principalmente para as promoções mínimas, um tempo mínimo, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, existe uma idade mínima de cada graduação, existe uma graduação mínima, existe um tempo mínimo, né? Para vocês terem uma ideia, em 2013, né, eu tinha tempo para poder ser promovido, fazer o exame de quinto Dan, mas eu não tinha idade. E por isso eu não pude fazer o exame, só pude fazer em 2014. Gente, um dos pontos importantes também a ser citado é a ortogação por parte do professor em relação aos seus alunos, né? A graduação do professor tem que ser igual ou superior a terceiro Dan, tá? E o professor tem que fazer parte de uma agremiação filiada à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, né? Além disso, para afiliar a agremiação e deixar ela totalmente oficial, né, o professor, é necessário que o professor seja formado em educação física, tá? Então, eu estou citando isso para vocês porque às vezes a pessoa pensa que é só carimbar, assinar. Não. O professor tem que ter toda uma habilitação para poder assinar, tá? Para que esse certificado tenha valor.
Caso contrário, é só um papel assinado e a faixa do aluno não tem valor nenhum. Gente, como eu disse no início, né, além de todas as situações que envolvem as promoções de judô, uma das situações mais importantes que existem é a autonomia do professor. Tá? Numa agremiação, principalmente em relação à graduação do aluno, né, o único que tem a autonomia e a prerrogativa de promover esse aluno, de escolher esse aluno, de decidir, né, se o aluno vai ou não fazer para grau, fazer para faixa, não vai fazer o exame, é o professor, que é o profissional que está gabaritado, preparado e habilitado para tal. Gente, só para finalizar esse vídeo aula teórico de hoje, tá? É um vídeo aula mais extenso, tão importante quanto os outros, tá? Estudem, tá? Nós estamos no nosso terceiro vídeo aula. Ao final do quinto vídeo aula nós vamos fazer uma avaliação. Essas avaliações são totalmente correspondentes à idade, à graduação, tá? Do aluno, tá? Estudem porque nós vamos mandar um vídeo posterior, um vídeo crucial explicando para vocês a importância dessas provas, tá? A importância que esses vídeos teóricos terão no judô do ano de 2020 para vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Um grande beijo.